Bom, nosso seminário temático, né, ele é um tema que a gente vai trabalhar com a questão da avaliação de políticas públicas. Esse que é o nosso o objeto que vai estar por trás desse tema, seminário temático 5. Tá? Então, vocês já estudaram a questão das políticas públicas, né? O pessoal que hoje está no 7º período estudou isso com o professor Paulo, se eu bem me lembro. Né? Então, existe lá todo o conceito, e existe uma coisa que a gente vai rever aqui hoje, né, mas que é o ciclo de políticas públicas. E esse ciclo de políticas públicas termina e recomeça com a avaliação. Então, o que nós vamos discutir aqui nesse semestre, efetivamente, é a avaliação de políticas públicas. Tá? O nosso objetivo é discutir gestão pública a partir de evidências, a partir de indicadores, né, porque a gente acredita que tanto o lado do diagnóstico, mas também o lado da avaliação ajuda a gente a definir a gestão pública com outros parâmetros que não seja apenas a pressão política. Né? A gente vai discutir várias possibilidades metodológicas de avaliação, né, e quando que essas possibilidades podem ser usadas ou não, e vamos conhecer algumas fontes de informação e de dados que podem ser utilizados. A gente tem uma aula específica falando exatamente de fontes de informação e de dados. Aqui é basicamente nosso programa de trabalho. Tá? Hoje a gente vai discutir política pública e avaliação, né? Então vamos discutir qual é o papel da avaliação dentro do ciclo da política pública. Na nossa próxima aula, nós vamos discutir metodologia de avaliação, então vamos discutir a importância de ter um método científico, vamos discutir metodologias diferentes como modelo top-down e modelo bottom-up, ou seja, um modelo que entende que a política pública é definida pelos gestores e tem que ser implantada no nível de rua, da mesma forma que foi definida. Né, é o modelo top-down, de cima para baixo, e existe uma outra visão, que é o modelo bottom-up, que crê que a política pública é o que acontece nas ruas, é o que acontece na UBS, é o que acontece no CRAS, no posto de saúde, é o que acontece no Centro de Referência de Assistência Social, e que a partir daí a gente constrói essa política que vem de baixo para cima. Mas a gente também vai discutir na metodologia de avaliação métodos quantitativos e métodos qualitativos, principalmente a diferença entre eles. Né? E temos aí um trabalho a respeito de um importante teórico, né, que começou fazendo uma discussão a respeito da avaliação focada na utilização e que nos últimos 10, 15 anos vem trabalhando com o que ele chama de avaliação em desenvolvimento. Né? Então, a gente vai trabalhar aí vamos conhecer e discutir um pouco essas duas metodologias e vamos fazer uma discussão aprofundada a respeito do processo de elaboração de questionários. Né? Uma das formas de avaliação, uma das formas de pesquisa, né, é uma pesquisa que usa questionários para levantar informações. Ok, e como é que a gente faz isso? Então, isso aí vai ser um tema que a gente vai trabalhar. Como eu falei, a gente vai ter essa nossa discussão sobre os sistemas de informação, as bases de dados. Então, se você quer fazer uma avaliação, um TCC de avaliação sobre o SUS, aonde você arranja informações sobre a saúde? Aonde você arranja informações sobre educação, sobre assistência social, sobre a população brasileira? Quais são as fontes de bases de dados que a gente poderia utilizar para saber desse tipo de coisa? Tá? Esses temas, vocês viram que ainda está faltando um aí no nosso programa, né? Mas esses primeiros três grandes temas, né? Políticas públicas e avaliação, metodologia, que está aí separado em 2 grupos, sistema de informação, eles vão seguir essa lógica que eu mencionei aqui. Né? Nós vamos ter uma aula sobre isso, e aí eu vou disponibilizar material para leitura, vou disponibilizar vídeos, vou disponibilizar
ou outros materiais que sejam possíveis de arranjar, né? E vamos montar um questionário sobre esses temas que vocês terão, então, responder, né, num prazo. Né? Vocês terão uns 10 dias para responder esse questionário. Tá? Por que eu estou falando isso? Frisando isso? Porque esse questionário faz parte da avaliação de vocês. Né? As avaliações via Moodle são exatamente esses questionários. As nossas aulas, elas vão ter, depois delas, uma tarefa de casa, e essas tarefas de casa vão fazer parte da nota. Tá? Então, tem que fazer, porque senão não leva a nota, e tem que fazer direito, porque também vai ter a correção. Tá? Bom, feito esses 3 tópicos, políticas públicas e avaliação, metodologia e bases de dados, a gente entra numa segunda fase do nosso curso, tá? Que é uma fase onde a gente vai discutir um tipo específico de avaliação, que é a avaliação executiva. Tá? Que é uma avaliação que é feita de uma forma mais rápida do que outros tipos de avaliação que exigem um trabalho de dados mais complicado, que exigem uma série de questões metodológicas que acabam alongando esse período de avaliação. Tá? Então, nós vamos trabalhar com a avaliação executiva. No PLE, né, durante o período letivo excepcional, bom, e a gente vai discutir essa avaliação, deixa eu só terminar, a gente vai discutir como é que se faz essa avaliação e, ao mesmo tempo que a gente discute como é que ela é feita, a gente vai fazer a avaliação de um programa específico. Tá? Quando a gente fez, no período letivo excepcional, no PLE, essa etapa, a gente fez uma avaliação do próprio PLE. Né? Então, a gente discutiu ali o contexto, né? A gente discutiu como é que estava a situação da própria UFAL dentro da situação da pandemia, né? A gente pensou qual era a lógica do PLE, por que se estava adotando aquele ensino remoto ao invés de usar outras alternativas, né? E fizemos um questionário para os alunos. Eu não sei se algum de vocês respondeu, né? Mas fizemos questionário para os alunos que estavam cursando o PLE, fizemos um questionário para os alunos que optaram por não cursar o PLE e fizemos um questionário para os professores. Né? Tudo isso no curso de administração pública. Né? E aí o resultado final foi lá um documento aí que aponta algumas questões importantes sobre aquele PLE, que para mim, pessoalmente, foi bastante útil para repensar a forma como a gente poderia fazer esse semestre remoto ainda. Né? É isso aí, quando chegar na hora, a gente vai discutir que tipo de avaliação, o que a gente vai avaliar, né? Mas eu acho que seria interessante a gente pensar em fazer uma nova avaliação desse segundo semestre remoto. É uma coisa tranquila, a gente vai ter já um material bem mais interessante para trabalhar, porque a gente tem a nossa avaliação do curso de administração pública, a universidade está fazendo uma avaliação dela inteira, né? Então, a nossa aula remota não é mais excepcional, significa que ela está regida por uma norma diferente da anterior. Então, o que mudou na norma? Todas essas questões que são base da gente fazer na avaliação. Tá? Então, a proposta basicamente é essa. E aí nós vamos fazer a avaliação. Aqueles serão os questionários que vocês terão que responder e a própria avaliação que vocês vão fazer, né, que a gente vai fazer em conjunto, na verdade. Vamos dividir em grupos e os grupos fazem partes da avaliação, de tal forma que, no final, toda a turma vai ter uma avaliação única feita. Essa aí, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pessoal, essa aí é a nossa proposta. Vocês têm algum questionamento, alguma consideração a fazer, alguma questão assim? Professor, tem uma dúvida. Diga.
o tema, a disciplina é a avaliação de políticas públicas. Dentro dessa questão da avaliação de políticas públicas, tem alguma questão relacionada ao orçamento como um mecanismo de fomento das políticas públicas? Se tem algum mecanismo que avalia a execução do orçamento? Só então, uma dúvida minha mesmo. Sim, sim. Não, a gente vai passar por esse tema quando a gente estiver discutindo as várias possibilidades de avaliação. Tá? Por quê? Porque você pode... O que é a avaliação de uma política? Entendeu? Eu posso perguntar se a política está dando certo. Isso é uma avaliação. Eu posso perguntar se a política utiliza da melhor maneira possível os recursos que ela dispõe, o que inclui o orçamento. Isso também é possível. Eu posso perguntar se a proposta dessa política está dando certo. Então, assim, existem várias formas diferentes de avaliar. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui discutir essas modalidades. Então, quando a gente estiver falando hoje, a gente vai falar dos tipos, vai falar um pouco disso, né? E a gente vai, quando começar a discutir as avaliações, como que elas são montadas na prática, a gente vai passar um pouco por essas outras formas também. Na nossa bibliografia, inclusive, existe um capítulo, que é uma forma de avaliação, que é a avaliação custo-benefício, né? Então, todo o custo passa por uma análise de orçamento. Agora, o que a gente vai se aprofundar, efetivamente, é uma avaliação executiva, uma avaliação que não aprofunda grandes temas, né? Porque ela é feita ela necessita de uma agilidade maior para ser feita. Tá? Então, a gente não vai aprofundar nessa questão orçamentária, mas nós vamos discutir isso, porque, dependendo do foco que você quiser dar para a sua avaliação, é uma coisa importante. Mas nem todos as avaliações precisam necessariamente focar na questão orçamentária. Então, vamos retomar aqui. Bom, primeiramente, o que é uma avaliação? Tá? Então, vamos começar com essa ideia. A definição de avaliação. A gente tem, se vocês começarem a ler textos sobre avaliação de políticas públicas, né, textos teóricos, não textos que avaliam, mas textos que discutem a avaliação, vocês vão encontrar uma grande variedade de definições. Né? Porque, como eu acabei de responder para o Kaique, a avaliação ela se presta a muitos olhares. Né? Então, dependendo da forma que, se você quiser abordar, por um lado, você consegue ter uma avaliação, por exemplo, preparatória, você consegue ter uma avaliação de impacto, você consegue ter uma avaliação de resultados, você consegue ter custo-benefício, você consegue ter uma avaliação de governança. Então, a avaliação de políticas públicas, uma política pública, como ela é multifacetada, ela tem muitas possibilidades de ação, a avaliação também tem essa multiplicidade de situações. Quando vocês olharem o vídeo da videoaula dessa nossa aula, vocês vão ver que eu pego lá uma definição que é bastante interessante, né, que é feita pela Presidência da República da Argentina. Eles lançaram um manual de avaliação, né, orientando como que as políticas públicas deveriam ou poderiam ser avaliadas, né, e aí, obviamente, nesse manual eles começam com uma definição. Mas também existe um manual de avaliação, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, de vários governos, e por aí vai. O que interessa aqui para a gente discutir é que todas essas diferentes avaliações, elas sempre se pegam em 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é o seguinte: a avaliação surge no sentido de formular juízos de valor ou de mérito de uma intervenção. Tá? Então, não existe avaliação em cima do muro. Uma avaliação, ela não levanta dados. Isso até pode ocorrer no monitoramento.
né? No monitoramento, nós estamos levantando dados, né? Mas a avaliação, ela precisa formular um juízo sobre o valor, sobre o mérito de uma intervenção. Então, é o que eu acabei de falar. Está dando certo ou não está dando certo? Ou, de uma forma menos simplista, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos? Aonde que estão as dificuldades, o que está dando certo, né? Obviamente, quando a gente faz isso, é muito interessante que você deixe isso explícito, né? Então, para nós, a gente vai avaliar essa determinada política, entendendo que ela seria positiva se você conseguisse avançar num determinado indicador, né? Vamos pensar aí hoje, nós estamos aí no nosso drama do Covid, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação, eu posso discutir como é que está a ocupação dos hospitais, eu posso discutir como é que está o andamento da vacinação, eu posso discutir número de casos, número de mortes, eu posso pegar exemplos de outros países, mas uma vez que eu fiz isso, eu preciso entender aonde que eu posso intervir para melhorar essa política, a política de saúde voltada a evitar o problema da pandemia, né? Vamos discutir, esse ano, 2021, é ano de ENAD, né? ENAD é um instrumento de monitoramento do ensino superior, né? E 2021 é ano do ENAD de administração pública. Então, a nota dos alunos. Ok. A nossa nota, em 2018, foi nota 3. Perfeito. Isso aí é um monitoramento. Agora, a avaliação precisa discutir. Essa nota 3, ela é positiva ou é negativa? O que significa uma nota 3 entre os cursos de avaliação pública no país? O que significa uma nota 3 entre os cursos de administração pública de Alagoas ou do Nordeste, né? Por que essa nota é 3? Se o ENAD tem avaliação dos professores, avaliação da infraestrutura, avaliação dos alunos, o que cada um contribui para essa nota 3? Né? E aí, a partir disso, dessa discussão, a gente pode discutir, é possível melhorar essa nota? Né? É possível a gente ter um desempenho melhor? Né? Então, sempre é importante ter um juízo de valor ou de mérito sobre a intervenção. Uma segunda questão que todas as definições abordam. Todas elas falam que você vai tratar dados, tá? E esses dados precisam ser rigorosos. Rigorosos. A avaliação, ela vai se colocar para julgamento, tá? Pelos pares. Se nós estamos voltando no exemplo do ENAD, entendeu? Quando sai a nota do ENAD referente à administração pública, a faculdade pega e analisa aquilo ali. Então, a gente precisa ter uma consistência naqueles dados para que a gente não veja um erro que acabe nos levando para dizer, pô, essa avaliação não serve para nada. E veja bem, tratando de avaliação de políticas públicas, nós estamos dentro da disputa pelas políticas públicas. Então, evidentemente, quem fala que faz uma avaliação dizendo que as políticas públicas são uma porcaria, vai encontrar resistência dos trabalhadores daquela política pública, dos beneficiários daquela política pública que não querem que ela acabe, né? Então, você tem que estar preparado para um debate. E aí, todas as definições sempre falam que você precisa seguir uma metodologia científica bastante rigorosa, né? E por isso que nós temos aqui uma ênfase nessa discussão sobre metodologias, né? Porque a gente não pode, a gente precisa diferenciar a avaliação do achismo, né? E muitas vezes, quando a gente faz a avaliação, a gente descobre coisas que a gente não imaginava antes, né? E isso aí é uma coisa fundamental. E, por fim, a terceira questão que sempre se coloca quando se faz uma definição é que a avaliação é uma ferramenta para a tomada de decisões. Tá? Então, nós não fazemos, como avaliação de políticas públicas, grosso modo, uma atividade acadêmica. Tá? A gente vai retomar isso aqui para frente. Nós não fazemos disso uma atividade de auditoria.
nós não estamos aqui para fazer uma avaliação sem pensar que ela deve ter um impacto concreto nas políticas. Pelo contrário, as avaliações elas devem ser pensadas, desenhadas e divulgadas de tal forma que a gente consiga, pelo menos, influenciar uma reflexão sobre aquela intervenção que a gente está avaliando. E essa intervenção, obviamente, a partir dessa reflexão, pode ser melhorada ou não, né? Mas a ideia é que, pensando no ciclo de políticas públicas, essa avaliação sempre sirva para alimentar modificações positivas nesse programa ou nessa política. Tá? Voltando aqui na questão, o que não é avaliação? Tá? Ela não é pesquisa acadêmica e ela não é auditoria. Tá? Qual é a questão da auditoria? A questão da auditoria, ela muitas vezes, assim, você atingiu uma meta ou não. Claro que a avaliação passa por isso, né? Principalmente se for uma avaliação de resultados, né? O resultado é exatamente a meta estabelecida. Tá? Mas não é só isso. A gente quer saber por que você atingiu essa meta, o que contribuiu, porque daí a gente pode pensar se não teria um jeito de atingir essas metas com menos recursos, com maior eficiência. Se você não atingiu as metas, não é a ideia de você penalizar quem não atingiu as metas. A avaliação quer entender por que essas metas não foram atingidas e saber se elas podem ser atingidas, porque você pode não atingir a meta porque sua meta é irreal, né? Então, a gente precisa entender isso. Também uma auditoria, muitas vezes, quer saber se você está cumprindo todas as etapas, se está tudo seguindo a lei, se não tem irregularidades, né? O objetivo da auditoria, se ela achar essas irregularidades, é exatamente propor as punições. E o caso da avaliação não é isso. É claro que você pode, eventualmente, encontrar irregularidades, mas não é o foco na punição, não é um instrumento de punição. Tá? Não que você ficar procurando as irregularidades não seja algo importante, mas é isso que faz a auditoria. Se a avaliação fizer a mesma coisa que a auditoria, nós não precisamos ter duas coisas diferentes. Da mesma forma, é muito importante a pesquisa acadêmica, óbvio. Eu, como professor de universidade pública, vocês, como alunos, sabem disso. A pesquisa acadêmica é fundamental, mas ela não é necessariamente uma avaliação. Tá? Elas usam metodologias, muitas metodologias comuns, né? A gente vai discutir aqui como é que constrói um questionário, muitas pesquisas usam questionários, como é que você faz, procura fontes de dados na internet, muitas pesquisas acadêmicas seguem esse caminho também. Então, apesar de ter muita coisa em comum com a pesquisa acadêmica, existe a questão do foco. A questão do foco na melhoria da ação. Tá? Então, isso significa que a nossa avaliação ela precisa estar voltada. Você tem que pensar que o resultado da avaliação tem que ser utilizado. Então, não é um resultado hermético. Nós não fazemos avaliação para ela ficar na gaveta. É claro que ela pode ficar na gaveta, porque isso não depende da gente. Tá? Mas o objetivo não pode ser esse. Tá? E uma outra questão fundamental é a questão do tempo. Tá? A gente vai discutir isso várias vezes ao longo das nossas aulas. Tá? Muitas vezes você tem uma questão de tempo para mudar, para aperfeiçoar uma determinada política pública, que você precisa de uma avaliação. Ou que você pode fazer essa mudança, essa avaliação de uma forma mais produtiva se você tiver a avaliação. E aí você ter uma avaliação que vai dar um resultado 1 ano depois disso, não serve. Né? Vou dar um exemplo, o exemplo que a gente retomou aqui, né, na nossa aula do PLE, a gente avaliou o PLE e no final do PLE, quando deu ali em janeiro, a gente tinha o nosso relatório. Tá, que foi passado para todos os alunos que responderam, foi passado para todos os professores do curso. Né? Cada professor leu aquilo,
deve ter pensado com relação às possibilidades das aulas, né? O que as aulas dão dificuldade para os alunos, o que não dá dificuldade, e por aí vai, né? A universidade também está fazendo uma avaliação, mas a avaliação dela não está pronta. Não está pronta, mas o semestre remoto começou. E aí? Qual é o interesse dessa avaliação? Ela não vai servir para melhorar as possibilidades de agora. Não vai. Talvez, se a gente tiver em junho um outro semestre remoto, a avaliação do PLE pode servir para subsidiar mudanças. Tá? Mas esse é um caso muito clássico, onde você precisava ter informação para tomar decisão com relação às mudanças. E você não teve porque a avaliação não ficou pronta a tempo. Né? Quando eu assessorava a Prefeitura de Campinas, eu assessorava um setor de avaliação que tratava de entidades que tinham convênio com a Prefeitura. E esses convênios têm um prazo, e eles são renovados. E eu tentava fazê-los entender que as avaliações precisavam ficar prontas antes da renovação. Porque, se a avaliação fosse positiva, isso indicava para o gestor que ele deveria renovar aquela avaliação. Se a avaliação fosse negativa, né, por que foi ruim, por esse e esse motivo, isso indicava para o gestor o que ele precisaria renegociar com a entidade se ele quisesse refazer o seu contrato. Então, se o gestor, sem nenhuma informação, chegasse o momento dele prorrogar o contrato e ele prorrogasse, depois disso, depois de um mês, você vir com uma avaliação dizendo que ele não deveria ter renovado, né, é você esculachar o gestor, né? Ele vai dizer, bom, agora você vem me dizer isso, mas eu precisava dessa informação um mês atrás. E por que você não me deu? Né? Então, existem algumas questões de diferença, né? A forma que você divulga, a função que você dá para o resultado da sua avaliação, mas eu acho que a questão principal é o tempo. A avaliação ela precisa entender que, se ela quer ser utilizada, ela precisa dar respostas no tempo da política pública e não no tempo da pesquisa. Tá? Isso traz para a gente um grande desafio, porque você vai ter que fazer toda a pesquisa seguindo uma metodologia rigorosa, né? Você não pode abrir mão do rigor na metodologia, mas você não tem aquele tempo que seria o ideal, como, por exemplo, se você estivesse fazendo uma pesquisa acadêmica. Tá? Bom, vamos discutir aqui como que a avaliação ajuda na política pública. E aí eu trouxe aqui a primeira página do artigo, que é a nossa bibliografia dessa aula. Tá? Esse artigo já está no Moodle, no AVA, né? Ele já está disponível lá, e eu irei, amanhã ou depois, colocar o questionário a respeito dos nossos vídeos e desse artigo. Tá? Esse artigo tem algumas coisas interessantes. Primeiro, para rever a discussão sobre políticas públicas, na introdução do artigo, ela faz um apanhado de uma bibliografia bem importante. Ela pega alguns textos bastante clássicos, né? O texto do Lowy, do T.H. Lowy, um texto de 1964, onde ele faz três tipos de políticas, né? Políticas distributivas, regulatórias e redistributivas, né? O texto do Klaus Frey, que é um brasileiro, professor da Universidade Federal do ABC, que em 2000 fez um dos primeiros textos refletindo a respeito de políticas públicas, né? Então, é bem interessante essa introdução. Ela, obviamente, não faz uma revisão exaustiva, ela vai muito mais dizendo alguns livros, alguns textos, né? Inclusive o texto da Cecília Rocho sobre a avaliação de políticas públicas. É bastante interessante isso. Tá? E aí, obviamente, tem várias definições, né? Ela cita, os autores, né? São duas autoras, dizem que política pública é um conjunto de ações e decisões dos governos voltados para a solução ou não de problemas sociais. Tá? Então, é um conjunto de ações e decisões
que são ligadas a algumas questões que estão colocadas, né? E elas também retomam nessa discussão, né, nessa introdução que elas fazem, uma definição clássica, que é do John Dye, que é política pública é tudo que o governo decide fazer ou deixar de fazer. Na verdade, é uma simplificação bastante equivocada, né? Porque, como eu digo, o sol nasce todo dia e o governo não fez nada para o sol nascer. Então, não posso dizer que ele deixou de fazer alguma coisa, então o nascimento do sol é uma política pública, né? Mas a ideia ali é que o governo, quando ele decide fazer, existe ali uma materialização da política pública, o orçamento, o recurso humanos, as ações, que é muito claro para a gente ver. Mas que também, quando um problema social é colocado, muitas vezes o governo pode decidir se omitir com relação a esse problema. A gente está vendo isso claramente no governo federal, né? Existe uma política que é não se envolver com a epidemia de Covid-19. A política claramente é essa, né? O chefe de governo sempre diz que essa epidemia não é algo que deveria ser tema de ações mais complicadas. São coisas simples que devem ser usadas. Então, você não tem exatamente uma política voltada, mas o que o Dye quer dizer é que essa ausência de política para um problema social que está colocado também mostra qual é a política de saúde, a política de vigilância epidemiológica desse governo. Tá? E o artigo também fala um pouco, só que fala na forma desse quadro, né, do ciclo de políticas públicas. Também vou retomar aqui, mas espero que vocês já tenham visto isso aí, né? É um ciclo que, na verdade, eu peguei na internet essa imagenzinha, que é muito mais como se fosse um processo que vai e volta e recomeça, sempre se retroalimentando no mesmo lugar. Então, você tem a agenda, né, que é quando o problema ganha a atenção dos governos. A agenda pode ser definida de várias formas, né? Você tem as formulações, porque uma vez que a gente tem um problema, a gente pode pensar em muitas maneiras da gente enfrentar esse problema e precisa definir uma dessas maneiras. Então, é nisso que a gente faz a formulação, né? Aqui entra muitas vezes a importância de um diagnóstico bem feito, para a gente entender as causas do problema e aí vendo quais são as possibilidades de atacar, você efetivamente interferir. Então, vamos voltar aqui. Depois a gente fala do Covid, de todo o ciclo, né? Você tem a tomada de decisão, que é onde você escolhe uma das propostas que foram formuladas. Você tem a implementação, que é quando você executa essa política pública, e é uma etapa relativamente longa, porque na medida que você começa a executar essa política pública, você começa a ver que existem situações que foram formuladas que não estão adequadas à realidade. E você vai fazendo pequenas adaptações no cotidiano dessa implementação. E a proposta é, depois que você fez essa implementação, a gente faz uma avaliação. E essa avaliação nos dá uma série de informações para a gente ver se esse problema continua sendo necessário uma ação, se ele continua na nossa agenda. Essa ação é necessária para a gente ter, essa avaliação é importante para a gente ter como é que a gente pode reformular as nossas ações, tomar outras decisões ou decisões diferentes, porque agora a gente já tem algum conhecimento e por aí vai. Então, a gente reinicia esse ciclo acreditando que a gente está com uma política aprimorada. Tá? Então, vamos lá pensar aqui. A agenda é a questão do Covid. Então, a gente tem uma epidemia que começa a partir de março do ano passado e que não tem como você fugir dessa questão. Ele chama a atenção de todos os governos, de toda a sociedade. Bom, aí a gente começa a dizer, bom, existe isso, o que se pode fazer? Aí se pensa que se pode fazer lockdown, se pensa que se pode construir hospitais de campanha, se pode ampliar o número de leitos, se pode fazer uma vacina, se pode praticar distanciamento social,
se pode usar máscara, nas técnicas de tratamento, se pode fazer a intubação do paciente, se pode, logo que você fica doente, vai para o hospital, ou então espera estar ruim para ir para o hospital. Você tem várias possibilidades. Essa é a etapa da formulação. Tá? Aí você escolhe, isso aqui pode ser, isso aqui não pode ser, isso aqui vai, isso aqui não vai. Né? E aí você começa a executar essa política. E aí a gente vai vendo se isso vai dar certo ou se não vai dar certo. E aí a gente faz um monitoramento, faz uma avaliação, onde a gente descobre que podemos, que esse problema precisa continuar sendo enfrentado. Né? E aí chegamos, por exemplo, em 2021, e uma formulação, uma proposta que seria ótima, que é da vacinação, ela não existia em 2020. Mas agora, em 2021, ela existe. Então, a gente incorpora na tomada de decisão também a história da vacinação. E aí estamos fazendo as vacinações. Faz o drive-thru. O drive-thru não dá certo, porque a maioria da população não tem carro. Aí agora já estão fazendo drive-thru com atendimento a pé. Né? Isso aí é o quê? São as mudanças que você vai fazendo na política, no cotidiano, a partir da sua prática de execução. Ou seja, são as mudanças, são os ajustes que ocorrem na fase de implementação. Tá? Esse ciclo da política pública, ela tem uma vantagem muito grande, que a gente compreende os diversos processos que a gente passa, por exemplo, para fazer na nossa proposta de combate à pandemia de Covid. Né? Mas a desvantagem é que, se ele for mal interpretado, as pessoas muitas vezes pensam que são etapas que você vai seguindo cronologicamente. E, na verdade, o próprio exemplo do Covid é muito bom para você perceber que, quando esse problema surge, já surgem as propostas que as pessoas não entendem direito. Você já toma uma decisão sem saber direito, porque você não tem tempo, a política pública não espera. Você toma a decisão, você já vai fazendo as avaliações junto, você já reforma isso. Né? Então, não existe exatamente essa separação acadêmica, essa separação didática que a gente faz, né, para facilitar o entendimento. Né? Mas todas essas etapas, bem ou mal, elas acontecem. Né? No ano passado, quando a gente discutiu, e no vídeo que está lá no Moodle, vocês vão ver a gente fazendo a discussão disso aí, desse ciclo, com o auxílio emergencial. Né? Que era uma coisa mais grave ainda, porque o auxílio emergencial foi estabelecido por 3 meses. Né? Inicialmente, ele era apenas 3 parcelas, o que significava que você precisava, depois de 3 meses, avaliar se precisava continuar com o auxílio, quais as mudanças a serem feitas, etc. e tal. Então, era um tempo muito curto, mostrando claramente que essa avaliação ela se dá junto com a formulação, junto com a tomada de decisão. Não são coisas que você faz um, depois faz outro, faz outro, faz outro. Infelizmente, né? Melhor seria se a gente pudesse seguir cada uma dessas etapas. Bom, e aí entramos aí na nossa questão de diversos tipos de avaliação. E aí eu segui aqui 4 tipos diferentes, né? Pelo tempo que a gente faz essa avaliação, quem está executando a avaliação, qual o objeto a ser avaliado e qual o desempenho a ser medido. Vamos ver cada um desses aqui especificamente. Bom, quanto à temporalidade, a gente tem as famosas avaliações ex ante e avaliações ex post, e as avaliações in itinere, que são as avaliações que ocorrem durante o período de implementação. Tá? Ex ante se parece muito com um diagnóstico, né? Mas ela é muito importante, seria o ideal que todas as políticas pudessem ter isso, né? De tal forma que, nas outras avaliações que a gente fizesse ao longo do ciclo de vida dessa política pública, a gente tivesse uma base. Né? Como é que era o nosso sistema de saúde antes do Covid? Aí vem o Covid, qual é a resposta que a gente dá? E depois do Covid, como é que fica essa resposta? Então, para você fazer essas comparações, é importante que você tenha um ex ante. Né? Mas
evidentemente, isso nem sempre é possível. Primeiro, por causa desses problemas que surgem na agenda que não estavam colocados, que não foram planejados, né, como o Covid. Em 2019, ninguém pensaria em discutir a vigilância epidemiológica se aparecesse uma grande pandemia mundial. Em 2019, ninguém pensava nisso. Em 2020, se tornou, de uma hora para outra, a nossa realidade. Mas também é difícil porque essas pesquisas, essas avaliações ex-ante, elas demandam recursos, dinheiro, tempo, pessoal, né? E nem sempre os gestores podem ou querem investir nisso, né? Outro tipo de avaliação muito executado, são as avaliações ex post, ou seja, quando você já implantou o programa já está rodando há bastante tempo, e aí geralmente você quer saber como é que está o desempenho desse programa. Então, você vai fazer vários tipos de análises, né? De acordo com a sua questão. O que você quer, o que você entende por bom desempenho? Né? Eficiência, eficácia, efetividade, custo-benefício, etc. E tal. Tá? E existem as avaliações que ocorrem durante a implementação. Né? Como eu falei, a implementação ela é um processo. Não é que você toma a decisão de implementar e no dia seguinte começa, então já está em execução, já passou a implementação. Não é isso. A implementação, vamos pegar aqui o exemplo da nossa aula remota, a gente começou no semestre passado com uma série de experiências, tá? Agora a gente está repetindo isso de maneira diferente. Né? Por quê? Porque uma série de coisas que a gente, naquela fase de implementação, não sabia como é que se dava, foi percebendo que era problemático. Isso leva para a gente uma série de outras propostas. Né? Então, vamos pegar aqui a nossa aula mesmo. Né? Quem estudou comigo no PLE viu que eu usei, na maior parte das aulas, a plataforma RNP. Né? E eu percebo que os alunos preferem o Google Meet. A quantidade de material para estudar foi muito criticada. Né? Então, eu estou tentando, esse semestre, fazer uma coisa diferente a partir dessa orientação que eu tive pela avaliação. Mas eu não sei se a proposta é diferente que eu estou fazendo também vai dar certo. Então, pode ser que eu vá fazendo novos ajustes. Então, tudo isso são esses ajustes que ocorrem em itinério. E, evidentemente, se a gente tivesse uma avaliação sendo feita em tempo real, isso nos daria muito mais subsídios para eu saber o que eu posso melhorar e o que eu preciso, o que eu posso manter. Tá? Então, são 3 tipos de pesquisas de avaliação e o que muda nelas, né? Óbvio, o que muda nelas tem impacto na metodologia, tem impacto nos resultados e tudo isso. Né? Mas o que diferencia uma da outra, principalmente, é o tempo da política pública no qual a gente começa a fazer essa avaliação. Nós também podemos classificar as avaliações com relação a quem está executando essas avaliações. E aí a gente tem 2 tipos de avaliação. Avaliação interna e avaliação externa. As avaliações internas são realizadas dentro da organização. Então, como eu falei, a UFAL está fazendo uma avaliação do PLE. Quem é que está fazendo essa avaliação? É a própria organização que promoveu o PLE. Então, é uma avaliação interna. Qual seria a alternativa? A UFAL poderia contratar alguém de fora para fazer, uma ONG, uma consultoria, né, para fazer essa mesma avaliação. E aí seria uma avaliação externa, que é realizada por instituições que não são vinculadas à execução da política pública. Tá? E aí a gente tem aquelas questões, né? Quando você tem uma avaliação interna, existe sempre uma tendência, né, as pessoas que estão avaliando a
olharem com bons olhos aquele produto, que é um produto do esforço deles, né? Que mobilizou energia, mobilizou recurso, mobilizou dinheiro, mobilizou tempo, né? E aí, dificilmente, eles vão dizer, ó, foi tudo perdido, foi tudo uma porcaria. Eles tentam sempre olhar o lado mais positivo, né? E, quando não, há certos desvios metodológicos que acabam dourando muito a pílula, né? Uma vez, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu li muitas avaliações, né? E eu li uma avaliação de uma gestora, ela avaliou o serviço que ela era gestora. No final, ela fala de 10 motivos pelos quais aquele serviço tinha problema. Nenhum dos 10 motivos tinha a ver com a ação dela, com o município. Entendeu? O problema era que a política federal não estava assim, estava assado. O problema é que as famílias atendidas, isso, aquilo. O problema é que precisa de uma parceria com a educação, e a educação, aquilo, acolá. 10 temas. E nenhum era algo que ela ou a secretaria dela precisasse mudar para melhorar aquela política, né? Obviamente, isso aí é um desvio, né? Agora, uma questão bastante positiva na avaliação interna, ela não é por causa da possibilidade desse desvio, não é uma coisa que a gente deva jogar fora, porque as pessoas que estão envolvidas com a execução da política pública, elas conhecem essa política pública como nenhuma outra, né? Então, elas têm um conhecimento, elas têm a possibilidade de ter abordagens, metodologias, acesso a dados que dificilmente uma avaliação externa consegue replicar, desde que seja uma avaliação interna bem feita, né? Já as avaliações externas, elas, obviamente, está até escrito aí, tem a maior credibilidade, né, porque é neutra na análise, né, utiliza os padrões mais rígidos, né, porque esses padrões eles não são adaptados a cada caso, né, que é uma tendência que pode ser feita numa avaliação interna. Mas, ao mesmo tempo, ela custa, né, a avaliação interna não custa nada. A externa custa recurso, muitas vezes as políticas públicas não dispõem ou não querem priorizar esse tipo de avaliação, né? Mas são duas formas também que se diferenciam com relação a quem está executando a avaliação. Outra diferenciação é quanto ao objeto, né? E aí entra aqui, por exemplo, você pode fazer uma avaliação de desenho, né? Aí o que você vai avaliar? O que é o desenho de uma política pública? É como que essa política pública é pensada, né? Não necessariamente estamos discutindo se essa política pública, quando foi implementada, ela deu certo. A gente está discutindo o desenho dela, como é que ela foi organizada. Então, os recursos financeiros são suficientes? Bom, a gente tem hoje uma meta de vacinação. As vacinas custam dinheiro. Quanto dinheiro a gente tem para investir em vacina? A gente já vai saber se a gente vai conseguir vacinar a população inteira ou não, dependendo desse primeiro ponto. Então, você vai ver, ó, esse desenho, você tem a meta de vacinar toda a população, mas os recursos financeiros destinados não são suficientes, não estão disponibilizados em tempo hábil. Você tem a lei do teto que impede de gastar, né? O governo do estado do Rio de Janeiro ontem afirmou isso. Ele não vai comprar a vacina porque existe uma lei de austeridade fiscal que impede que ele compre. Isso mostra que você tem uma política que ela não está bem organizada. Uma coisa básica, que é ter dinheiro para comprar as coisas, não existe. Mas também, se tem pessoas suficientes, se as pessoas estão qualificadas, né? Se a meta é alcançável, né? Vamos imunizar toda a população do Brasil em uma semana. É óbvio que não vai. Por quê? Porque é uma meta que está mal dimensionada, né? E também você avalia
Aí aquilo que eu falei, você tem vários aspectos. Se as estratégias de governança pensadas são boas, se você trouxe os atores que são importantes, uma coisa que a gente chama da teoria do programa, né? Por que você vai para combater o Covid, quer vacinar as pessoas? Existe uma lógica, que a vacina promove a imunização, então as pessoas não vão mais ficar doentes, não vão mais para o hospital, etc, etc, etc e tal. Então, existe uma lógica com relação a isso. Será que essa lógica bate? Né? Isso é uma avaliação de desenho. Agora, você também pode fazer uma avaliação da implementação. Né? Ou seja, você tem aquele desenho, né? E quanto desse desenho ele sai do papel. Aí entra a questão que o Kaique falou. O orçamento foi gasto? Foi gasto no que estava planejado? Tá? As pessoas, as ações foram feitas, né? Você pode fazer uma avaliação de processos. Você tem uma série de atividades, você tem uma série de produtos resultantes. Tá? Aí você avalia, essas atividades foram feitas, elas resultaram nesses produtos, você está avaliando os processos. Você pode avaliar os resultados. Essa política existe para quê? Né, os objetivos do plano, eles foram atingidos ou não foram atingidos? Tá? E você pode fazer uma avaliação de impacto. Né? Toda política ela tem uma mudança pretendida. Então, a gente tem, por exemplo, aqui agora a nossa campanha de vacinação. O resultado que a gente espera é que toda a população, ou alguns falam, pelo menos 70% da população, esteja vacinado. Isso é uma avaliação de resultado. Vacinou 70%? Usou os recursos? Isso é uma coisa. Agora, por que eu quero vacinar as pessoas? Eu quero vacinar as pessoas para cair o número de casos de Covid. Então, eu posso vacinar todo mundo e o número de casos não cair. Isso pode ocorrer se eu tive uma teoria equivocada. Né? Houve em Manaus, o drama que houve em 2020, muitas pessoas levantaram a teoria de que lá estava tudo tranquilo, porque, como você já contagiou a grande maioria da população, você alcançou a imunidade de rebanho. Né? Você tem um podcast da revista Piauí, onde havia lá um infectologista, o Fernando Reinache, que ele claramente dizia isso. Ele disse isso num determinado momento. Provavelmente, a gente alcançou a imunidade de rebanho lá em Manaus, porque a expectativa é que se mais de 50% da população tenha sido contaminada. Né? Pois muito bem, e logo depois que se alcançou essa contaminação muito grande, os números caíram. Não só em Manaus, mas em todo o país. Então se alcançou a imunidade de rebanho. Bom, aí chega 2021 e os casos disparam, mostrando que aquela avaliação, aquela teoria da imunidade do rebanho estava equivocada. Aquilo lá não existiu. Né? Então, o resultado nem sempre é o impacto, são duas coisas diferentes. Né? Cada uma desse tipo de avaliação, obviamente, tem algumas dificuldades. Né? O impacto, quando você pensa numa política educacional, o impacto é de muito tempo depois. O resultado você pode ver no final do semestre, você pode ver no final do ano, número de alunos aprovados, número de alunos reprovados, número de alunos que abandonam. Isso você pode ver. Agora, o impacto dessa política educacional, você vai ver uma geração para frente. Então, são situações bem mais complicadas. Tá? E, por fim, nós temos o desempenho. Isso aí é discutido no texto que está na nossa bibliografia. Né? Então, temos a efetividade, que é exatamente essa análise de impacto. Né? Você está fazendo o que precisava ser feito. Né? Temos a análise de eficácia. Assim, você fez o que você se propôs. Né? E a análise de eficiência. Você fez o melhor com o mínimo com os recursos que você tinha disponível. Né? Então, a eficiência aproxima muito do custo-benefício, mas não é apenas o aspecto de custo com os recursos, né?
mas todos os recursos que você dispunha, você teve os maiores benefícios possíveis, isso é eficiência. Você atingiu seus resultados, você fez o que você propôs fazer, isso é eficácia. E o que você propôs fazer levou às mudanças que você queria, isso é efetividade. Tá? Então, são esses tipos diferentes de avaliação. Bom, meus caros, dúvidas? Vamos ver aqui o que vocês escreveram aqui no chat. O Pedro perguntou aqui se o desenho seria o planejamento da avaliação. Não. Quando eu falei ali, Pedro, todas aquelas etapas, o desenho, a implementação, eu estou falando da política pública. Tá? Então, a gente avalia o desenho da política pública. Né? E isso é uma forma de fazer análise. Tá? É o planejamento da política pública? É bem por aí. Né? Mas existem outras questões além do planejamento. Né? Existe a própria lógica que foi pensada para se escolher por essa opção. Né? Mas é um pouco isso. O que você pensou, o que você planejou para seguir. Tá? O que você planeja tem que dar certo de algumas maneiras. Né? Tem que ter recurso. Né? Se você quer fazer por exemplo, quando nossa aula remota, existe um edital que a UFAL lança, que várias universidades lançam, né, para dar um chip para os alunos. Por quê? Porque aí vamos para a lógica, você precisa recuperar a lógica. Um dos problemas que nós temos é que muitos alunos não têm o plano de dados que seria suficiente para aguentar acompanhar tudo isso, fazer os trabalhos. Né? Então, uma forma de você resolver isso seria oferecendo esses chips. Tem uma lógica. Isso deu certo, é outra história. Tá? Mas a gente pode ver, inclusive, no desenho, assim, então, ok, as pessoas não têm acesso ao plano de dados, você vai fornecer plano de dados. Ok, quantos planos de dados você vai fornecer e quantos alunos tem a universidade? Aí a gente vai bater. O ideal seria, se a gente tivesse uma pesquisa, um diagnóstico anterior, quantos alunos precisam disso? Né? E aí, por aí vai, uma coisa fundamental na administração em geral, né? Mas também na administração pública, que é a questão que administrar é você saber utilizar informações. Então, obviamente, se a gente souber a gente não sabe qual é a necessidade de alunos pelo plano de dados. E aí fica difícil você planejar quantos chips você vai distribuir. Não é? Mas você avalia. Então, pelo número total de alunos, você pode discutir pela renda dos alunos, você pode discutir quem é que está com uma situação de auxílio estudantil, né, que participa dos programas de auxílio estudantil, que a gente supõe que sejam pessoas que têm uma maior dificuldade financeira. Né? Ou seja, você pode usar várias aproximações para levantar quantos chips seriam necessários. Tá? Pessoal, dúvidas mais? Tá ótimo. Pessoal, então é o seguinte, esse aí foi o tema que a gente abordou hoje. Tá? Então, a ideia desse nosso primeiro tópico é a gente levantar, a gente entender, né, como é que a avaliação se encaixa dentro desse ciclo de políticas públicas. Né? E a gente entender, além da definição do que é avaliação, que a gente entenda também os tipos diferentes de avaliação que existem. Tá bom? A gente tem no Moodle Ava, temos vídeos que falam a respeito disso, né, que explicam a definição, né, como eu falei, aparece lá toda a definição certinha, a gente vai discutindo cada etapa dessa definição. Né? Existem vídeos onde a gente discute sobre os tipos de avaliação possível.
né? E a gente discute o ciclo de políticas públicas e como que a avaliação entra ali. Tá? E também tem no AVA, no PLE, eu fiz um debate com 2 pessoas que trabalhavam na Secretaria de Planejamento de Osasco, na época que eu trabalhei lá. E eles trabalhavam exatamente no departamento que fazia pesquisa, monitoramento e avaliação. Então, a gente discute as dificuldades que eles enfrentaram, a gente discute como é que eles entendem que seria positivo ou negativo a avaliação, a gente discute como é que eles lidaram com a questão política da avaliação, a gente discute como é que se lidou com a questão de você ser uma secretaria de planejamento, mas da mesma prefeitura, interferindo numa política, por exemplo, da assistência social ou da saúde, se eles viam isso como uma avaliação interna, porque era uma avaliação dentro da prefeitura, ou uma avaliação externa, já que eles não eram da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Assistência Social, né? A gente discutiu aí uma série de questões que também está lá para vocês refletirem, tá? E está lá esse texto que eu apresentei aí, a primeira parte, Reflexões sobre Avaliação e Policy Making. É um texto que fala muito a respeito de políticas públicas, né, mas ele tem lá o seu final, ele arremata falando da importância da avaliação. É um texto bom para a gente esclarecer, retomar, relembrar os aspectos que foram discutidos na aula de política pública, na disciplina de política pública, né, e ter uma boa introdução aí para a questão, para a nossa questão de avaliação. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela participação. Um abraço.